de abertura de tempo. Somente os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli divergiram sobre o tema. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. A ação julgada foi um pedido do PSD que solicitou a derrubada de decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas. O julgamento foi marcado pelo presidente do STF, Luiz Fux, após decisões conflitantes sobre o tema. Muito bem, quero ouvir o doutor Cristóvão sobre isso. Bom, vamos lá. Na verdade, qual é a preocupação que o segmento religioso tem em relação a essa decisão? Nós já estamos vendo historicamente um avanço, sobre o cristianismo ao longo dos anos, no seguinte sentido. Hoje é a religião mais perseguida do mundo. Nós tivemos ano passado, por exemplo, 350 milhões de pessoas perseguidas no mundo por serem cristãs. Isso são dados documentados, é fato objetivo da realidade. Tivemos massacres recentes em Moçambique, brutais, no Sri Lanka, no mundo inteiro. Na China não preciso nem comentar, a China é um caso à parte, é um país que mata cristãos, tortura há várias décadas, não é novidade. Então, na verdade, qual que é a preocupação? Esse é mais um movimento que se faz para limitar a ação do cristianismo num determinado lugar do mundo, que é o Brasil, usando o argumento sanitário, usando a enfermidade que é real, ninguém nega que ela é real, mas como veículo para aprofundar a destruição desses valores, que são os valores mais caros do Ocidente. Mas quem é que estaria se utilizando dessas medidas? A quem serve, a quem interessa utilizar-se dessas medidas para limitar o cristianismo no Brasil? São basicamente dois processos. Você tem uma pressão de fora para dentro, você tem grandes instituições envolvidas nesse processo, nesse propósito. Por exemplo? Você tem fundações internacionais que investem nessas pautas anticristãs. O senhor vai dizer que a China está no meio também? De certa forma, sim. Mas no Brasil eu vejo uma presença maior das fundações internacionais patrocinando as causas anticristãs. Um exemplo é a ideologia de gênero, só para citar um caso. Patrocina isso abertamente. Então, quer dizer, esse cristianismo tradicional de base bíblica está sendo cada vez mais destruído, até internamente. Essa pressão não se dá só de cima para baixo, mas também de dentro para fora. Pois é, mas essa medida que encaminha para estados e municípios essa decisão, é uma coisa orquestrada, é uma coisa da qual o STF teria participado? Tem participação nisso? Não, o STF, na verdade, tem uma coisa chamada cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão que nós temos das coisas, do mundo. Esses ministros, praticamente todos, têm uma cosmovisão que não é a cosmovisão cristã tradicional, é uma outra cosmovisão. Defendem pautas progressistas, pautas até revolucionárias em vários aspectos, é a formação que eles têm. Não estou acusando-os de nada, estou dizendo que eles têm essa formação intelectual e cultural, que vai antagonizar com esse cristianismo de base, que é a base do que o povo brasileiro pensa e defende. Então, nós vemos hoje uma coisa interessante, um divórcio entre essa elite burocrática administrativa, até nos três poderes de um modo geral, com suas honrosas exceções, e o povo com seus valores. Há um divórcio. E o mais engraçado, esse povo cristão conservador é que paga a conta para sustentar essa elite que pensa diferente dele e que impõe os seus valores. Essa inversão está ocorrendo no Brasil. E por que o STF está discutindo tanta pauta polêmica, doutor Zacarias? O show que nesse momento está aqui, guardadinho aqui em Goiânia, está dentro da gaiolinha aqui em Goiânia, mas o show está lá em Brasília, como deputado federal. Como é que o senhor avalia essas constantes interferências do STF na vida do brasileiro, não é mais na vida só da política brasileira, na vida do Congresso, não, é na vida do brasileiro, até na hora de ir à missa, de ir a um culto, por exemplo. Exato. Eu acho que o STF ele tem a função dele, mas não é para legislar ao lado da política, o STF está sendo politizado, isso é ruim, isso caberia à Câmara, ao Senado, definir as suas prerrogativas. Mas o que está acontecendo é que vários parlamentares, eles já entram diretamente no Supremo. Perdeu aqui, então vou lá no Supremo. Então, começou por aí. O Supremo decidir determinadas ações que são nossas, políticas, que você tem que resolver dentro da sua casa e não fora dela. Interessante que, preferencialmente, são partidos de esquerda que recorrem ao STF. Exatamente. Começou com eles. O poder que eles não conseguem ter dentro do Congresso, eles passam a ter a partir do momento
que o STF passe a decidir exato. favoravelmente a eles. É isso? Está errado, né? Está errado. E é uma coisa estranha, Paulo, porque você vê o governo federal tentando pautas no Supremo, perde praticamente todas, e esses pequenos partidos da esquerda brasileira conseguem êxito em quase todas as demandas que ajuizam. Então tem algo desequilibrado, algo errado nisso tudo. E quando é que a gente vai consertar isso? O que é preciso fazer para consertar isso? Basta um cabo e um soldado? Não, nós precisamos que o Senado assuma o seu papel. Acabamos de ver no bloco anterior o Senado se subordinando ao Supremo, que determinou a instalação de uma CPI, que é algo quase inédito. Agora, por que o faz? Porque o Senado nunca se manifestou em relação aos excessos ocorridos naquela corte. E o verdadeiro poder moderador não é o Exército. O poder moderador, pela Constituição, é o Senado. Ele é que deveria agir em casos de excessos, em que um poder invade a competência do outro, e não faz. Não processa os pedidos de impeachment, não toma as providências, não instala as CPIs, devem ser instaladas a respeito disso. Verdade. E por se omitir, sofre a constrição de um poder sobre ele. Que é o Por que, doutor Zacarias? É o caso da vacina, ó, igual nós estamos no início aqui. O governo não vai disponibilizar, então nós vamos dar um jeito de resolver essa situação. Porque nós não podemos ficar mais assim. De que jeito? Vamos fazer uma lei para que você possa comprar a vacina privada, né, pessoal particular. Então chega uma situação que o próprio governo cria, né, assim, em relação a isso. Então o pessoal vai lá e recorre ao Supremo. Agora, como é que o Supremo vai determinar que o Senado tem que fazer? É um absurdo. Vamos lá, opiniões do telespectador. Boa noite, Paulo. Convidados e telespectadores. Quem perdeu o timing, o senhor que disse isso, né? Quem perdeu o tempo, né, na compra das vacinas foi o Bolsonaro, por inação, e todos os que o orbitam por submissão e omissão. Sou contra a iniciativa privada de adquirir as vacinas. Pode até funcionar para grandes empresas, mas e as pequenas, os informais, os desempregados? Vão se formar bolhas de imunizados e isso, em se tratando de pandemia, significa o surgimento de novas variantes. Sou fã do Paulo, jornalista, sou fã do Dr. Zacarias Calil, médico também. É o Alberto do Parque Amazônia que manda essa mensagem. Obrigado, Alberto. Obrigado. Boa noite. Do jeito que estão acontecendo as coisas, o STF vai mandar destruir templos religiosos e até cometer genocídio aos religiosos. O Senadinho, de vergonha que temos, subordinado ao STF, como disse aqui o doutor Cristóvão, está testando a ira da população de bem. Uma hora isso chega ao fim. Deixe-me ver quem mandou essa mensagem. O Valdir Melo. Coloque o nome no início da mensagem para que a gente possa identificá-lo, tá bem? Mas, enfim, em relação à questão das igrejas, e eu estou aguardando aqui para ver se dá tempo, temos apenas 5 minutos para encerrar o programa, eu gostaria de saber do senhor, doutor Cristóvão, como é que vai ficar, afinal de contas, os senhores da igreja, porque a igreja tem um poder muito grande também dentro do Congresso Nacional, né? Tem a bancada disso, a bancada daquilo, e claro que tem a bancada religiosa, a bancada evangélica, a bancada... Enfim, os católicos também se fazem representar lá dentro. E essa força dos religiosos dentro do Congresso pode agir no sentido de fazer com que seja atendido o interesse dos senhores religiosos em abrir os templos, abrir as igrejas? Eu entendo, Paulo, que essa luta é uma luta local. Até porque ela é um absurdo diante dos nossos olhos. Por exemplo, eu acompanho o trabalho de várias igrejas, é um trabalho sério. Nós temos igreja com 4.000 lugares. Não haveria nenhum problema de colocar 1.000 pessoas ali dentro, com distanciamento, com segurança, como muitas já estão fazendo, porque em alguns lugares ainda é permitido funcionar os templos, não é em todo lugar que está fechado. Então você vê experiências positivas, você não tem casos de contaminação em igrejas, né, sendo relatados. Aliás, se tivesse, a nossa grande mídia estaria divulgando 24 horas. Isso não está acontecendo. Então, quer dizer, do ponto de vista até médico e epidemiológico, não justifica fechar os templos. Lembrando que a igreja tem um papel social importantíssimo. Ela tem um papel de assistência social que é fundamental, de assistência espiritual, e a presença da pessoa num culto ou numa missa é muito importante num momento como esse. Nós já passamos por pandemias piores do que essa, passamos pela gripe espanhola, pelas 2 guerras mundiais, as igrejas nunca fecharam por conta disso. Não é agora que se justifica fechá-las. Verdade. Olá, boa noite. Boa noite. É a Natalina de Rondônia. Tudo bem, Natalina? Está assistindo o programa aí? Estamos muito tristes, né? Com as igrejas fechadas, o povo já está ficando todo depressivo, com a falta de poder sair de casa. Agora, até o doutor Zacarias, né? Está lá na gaiolinha, preso dentro de casa também.
Agora, esses aí do Supremo vêm com essa